Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, conforme era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, aqui nós nos encontramos, 1º de agosto de 2022, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos missionários redentoristas, e pedimos a Deus que abençoe e ilumine a nossa semana, nos dando paz, alegria e saúde sempre. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus 14, de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para o lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração, atentos à palavra de Deus. A nossa fé, ela é fundamentada naquilo que nós aprendemos através de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, Deus que se fez homem, Deus que assumiu a nossa condição humana. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o humano no meio da Santíssima Trindade. Então, em Jesus nós temos o Deus na nossa realidade, nos convidando para que nós, na nossa realidade, possamos ir para a realidade de Deus, que é a experiência do ressuscitado. Mas para isso a gente vai aprendendo aos poucos. Para isso a gente tem que viver um processo de maturidade na fé, uma busca constante de se fazer experiências da presença de Deus na nossa vida. Não que isso seja algo tranquilo e fácil, mas é uma busca constante. A gente vive movidos pela fé porque a gente quer ter uma vida eterna. E é aquilo que a gente sempre diz: eu não quero ser um ninguém, um nada. Eu luto para ser alguém para alguém. Eu luto para ser uma pessoa nesse mundo para alguém e que eu seja alguém para alguém também. De modo especial para Deus, que me garanta a eternidade, a vida além daqui, já que nesse mundo a gente vive de encontros e desencontros, pessoas que fazem parte da vida nossa, depois desaparecem, outras que aparecem, e nesses encontros e desencontros, afetos e desafetos, nós vamos construindo a nossa história aqui. Nós estamos no Evangelho de Mateus, o Evangelho que promove a justiça. Viu a frase mais importante: se a vossa justiça não for maior e melhor do que a dos fariseus e doutores da lei, vocês não serão salvos. Quer dizer, a prática de quem segue Jesus tem que ser melhor do que de fariseus, doutores da lei, de ateus. Precisa sempre ser isso. E nesse contexto aí, do capítulo 14, viu, nós temos a primeira informação: Jesus agindo depois que João Batista, viu, é morto. Jesus agora está movido com a morte de João Batista. Ao saber que João Batista é morto, Jesus vai para um lugar deserto. Viu? Agora há uma urgência pastoral nisso. Há uma multidão. Jesus pega um barco, vai para um lugar deserto, viu, e afastado, mas existe uma multidão sedenta. Existe uma multidão que precisa. Existe uma multidão que está em busca de algo. E essa multidão vai a pé atrás de Jesus. Jesus, ao descer do barco, vê essa multidão e tem compaixão.
Compaixão é um sentimento próprio atribuído a Deus. Sem ser o bom samaritano que tem compaixão, o resto na Bíblia, nos evangelhos, geralmente quem tem compaixão é um sentimento atribuído a Jesus. Jesus que tem compaixão. O que é uma compaixão? Com estar junto. E paixão vem de patos. Patos é uma doença, uma patologia. Por isso as patologias que nós temos são doenças. E a paixão vem de patos, quer dizer, é estar junto com a doença do outro. É sentir a fragilidade do outro. É estar em comunhão com a dor do outro. É estar em comunhão com o sofrimento do outro. Por isso Jesus vê essa multidão e tem compaixão. E ao ter compaixão, ele vai curando, porque Jesus está preocupado com a saúde deles. Jesus vai curando todo tipo de enfermidade. Chega um determinado momento que um dos discípulos diz, olha, é melhor mandar esse povo embora, porque tem tempo que estão aqui e não tem comida para eles não. Eles têm que ir embora comprar comida. Então nós pegamos a segunda preocupação de Jesus, que é a comida, a alimentação. Jesus tinha 3 preocupações básicas, que ele vivia e girava em torno das suas atividades. Um é a saúde da pessoa, a cura. Jesus curava as pessoas fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Jesus depois tinha uma segunda preocupação, que era comida, tanto que aquilo que ele deixou como memorial da sua presença é corpo e sangue, é pão e vinho, é comida celebrativa. Viu? Por isso que toda missa é uma refeição, é um jantar, viu, com Jesus, em que Jesus é o nosso alimento que deseja nos nutrir para que a gente não viva na mediocridade, na pequenez, ou a gente não se perca diante do pecado e da maldade. Então nós temos agora esse Jesus e a atitude dos discípulos é dispensa porque eles têm que se virar para comer. Jesus está curando, então é uma multidão agora curada, é uma multidão, viu, que os doentes estão resolvidos, mas no finalzinho do dia vem a questão da fome. Ter saúde, depois vem da fome. A orientação dos discípulos é manda embora para ir para os povoados. Jesus não, dê vós mesmo de comer. Jesus joga a bola para os discípulos. Essa mania nossa de querer se livrar dos problemas e não resolver os problemas, né? É aquela velha situação de uma família em que está em crise e no lugar de resolver o problema da crise, resolve separar, acabar com a família, divorciar. É aquela situação de que a pessoa está numa comunidade, há problemas de convivência, de afetos, no lugar de resolver a situação, a gente quer dispensar, jogar fora, ir embora, essas coisas. Em igreja isso acontece muito. Chega um padre, se esse padre não me agrada, eu não vou mais para a igreja. É sinal que as relações de convivência e de amizade são mais importantes do que a fé em Jesus Cristo. O fato de o padre me agradar determina a minha fé. O fato do padre não me agradar estraga a minha fé. Então a igreja ela não é o centro. Porque quem tem Jesus Cristo como centro e tem a igreja como algo importante, independente do padre que está, eu vou cuidar da minha igreja na qual eu faço parte. Mas quando o padre é a minha referência afetiva e de afetos que determina as minhas amizades, então a minha fé ela é movida pela amizade e não por uma experiência de oração diante de Jesus Cristo. Por isso Jesus agora joga para os discípulos, resolve o problema. Viu? E eles disseram, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes, que dá 7. 7 na Bíblia é um número simbólico que diz que é o suficiente, é o perfeito, é o necessário. Viu? Não, se vocês têm 5 pães e 2 peixes. E aí que vem uma novidade. Jesus pede isso, traga isso para mim. Jesus não oferece nada. Viu? Jesus é orientado a despedir e se livrar do problema. Os discípulos dão esta orientação a Jesus. Jesus diz, não, resolva vocês. E eles apresentam o que tem. E Jesus diz, não dá isso aqui então. Jesus agradece a Deus, não agradece ao doador. Jesus agradece a Deus. E aí que Jesus está num lugar afastado e deserto. Passa um pouco, ele manda as pessoas sentar na grama. Sentar na grama significa lembrar do jardim do Éden. E comer sentado é um ato de liberdade. Essa multidão agora, movido pelos discípulos que oferecem o que tem, Jesus agradece a Deus por aquilo que nós temos. Então essa multidão é convidada agora a voltar para o jardim e ali sentar. Quem come sentado é livre.
O escravo tem que comer em pé. Quem é escravo da sua agenda, quem é escravo das suas tarefas, quem é escravo do seu trabalho, come em pé. O ser humano livre não, que administra a sua vida, ele come sentado. Então essa multidão agora é convidada a voltar para o jardim, vamos lembrar, estamos no deserto, mas ali tem uma grama. E essa grama nos lembra o deserto, o jardim do Éden. No jardim do Éden, como homens livres, todo mundo tem o necessário na partilha. Quem partilha? Os discípulos. Quem pede a bênção? Jesus. A obrigação de partilhar e recolher o que sobrou é dos discípulos. Por isso, o que Jesus está nos mostrando hoje é que nós, curados e com fome, quando há partilha, a gente resolve o problema. Quando nós temos a solidariedade, a gente resolve o problema. Isso acontece muito em tragédias. Quando acontece um fenômeno trágico ou dramático da natureza, viu? As pessoas se tornam solidárias. Começam a recolher coisas e mandar para lá em busca de salvar as pessoas. Esse espírito de solidariedade vai nos mostrando um pouco daquilo que Jesus está querendo ensinar para os seus. Então peçamos a Deus que abençoe a nós, ilumine a nossa vida e que pela intercessão de Santo Afonso possamos ser curados e saciados nas nossas necessidades, graças à bênção e o toque de Jesus. Um abraço e até mais.